Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pod Discos. Eu sou o Jorge Andrade. Hoje estou aqui com o Gleison Alves, meu grande parceiro, para falar de um disco de uma banda que ele é suspeito, né? Que ficou me pedindo basicamente toda hora, fez abaixo-assinado para que eu falasse sobre essa banda, ficou chorando horrores, e é isso mesmo, porque é essa a verdade, né? Só estou falando rumores, né? É que me entende. É isso. Então fala aí, Gleison, o que você tá achando? Como é que se procede esse rumor que eu falei aí de você? Fala pessoal, tudo bem? Gleison por aqui. Super bem acompanhado, como vocês podem ver. Quem estiver vendo, né? Quem estiver ouvindo, sinto muito. Não vou contar o que acontece aqui. Não sei de que rumores você está falando. São boatos aí. Eu não lembro de ter feito abaixo-assinado nenhum. Não está publicado na internet, tá? Se não está postado na internet, não é verdade. Né? Mas devo admitir que hoje estamos aqui em baile de gala. Então, hoje vamos falar sobre Rumors do Fleetwood Mac. E já te pergunto, então, qual é a sua relação com o Fleetwood Mac e com esse disco em questão aí, essa relação de amor, né? Relação de amor, né, com um disco que já, né, enfim, vamos falar depois, né? Relação de amor com o disco das separações, né? Bom, disco de sofrimento de chifre pra tudo qualquer lado também. Bom, de cara o que eu digo que esse disco em específico foi um que eu mergulhei o ano passado, foi o disco que eu mais ouvi, ouvi a exaustão mesmo, a ponto de escutar, sempre que eu colocava alguém dizer assim pra mim, nossa, de novo isso? Outra vez? Porque realmente eu ouvi meio que em looping o disco. Assim, como que eu conheci, né, o Fleetwood Mac? Na verdade, era uma banda que eu já tinha escutado algumas músicas sem prestar atenção. Né? Quando alguém falava em Fleetwood Mac para mim, a primeira música que vinha na minha cabeça era Go Your Own Way. É a música que eu lembro de ter conhecido de cara. Mas, por um bom tempo, ela nunca foi mais do que isso, né? Uns anos atrás, eu... ouvindo, né, e lá vou eu de novo falar dos nossos amigos do Prisioneiros do Rock, né, eles fizeram um episódio sobre o Rumors, e aí foi quando eu fui dar uma olhadinha com um pouco mais de atenção na discografia, e aí não especificamente o Rumors, mas eu fui dar uma olhada na fase bluseira do início da banda, e achei legal o som, que é totalmente diferente dessa fase aqui, né? Essa fase mais puxada pro pop, por assim dizer. E beleza. Daí conheci um pouquinho mais da banda, mas também ficou ali no cantinho. E aí eu fui mergulhar de vez mesmo, ouvindo os nossos outros amigos do Rock na Mesa, quando eles falaram sobre o Rumors também. E aí foi a hora que eu prestei atenção no disco e, cara, bateu e ficou. E aí eu fui de cabo a rabo, né, ouvi a discografia toda do Fleetwood Mac, ouvi a discografia toda de cada um dos membros na carreira solo deles, né, da Christine McVie, da Stevie Nicks, do Lindsey Buckingham, e fui colocando como banda de cabeceira do ano. O ano passado realmente foi minha banda de cabeceira, foi a que eu mais escutei disparadamente, assim, deixando no chinelo Michael Jackson, Kiss e outros. E... isso? Que absurdo! Meu Deus do céu! Quem diria, né? Meu Deus do céu! Não. Depois dessa, olha, você nem... Pausa pros comerciais, né? Pois é, pausa pros comerciais. Mas realmente, assim, aos pouquinhos eu fui pegando pontos, né? Eu normalmente começo pelos grandes hits e depois eu vou mergulhando nas músicas menos conhecidas e aí você vai cada vez pegando um pedaço e se apaixonando por uma parte do disco e da carreira como um todo. E
foi assim, vou ser bem sincero, até se for parar para pensar, a minha paixão pelo Fleetwood Mac é até bem recente, mas é uma banda que eu já tinha escutado alguma coisa de um tempo atrás. E você? Como que caiu nessa história? Culpa do meu pai, né? Essa é verdade, né? Não minto, né? Porque, assim, quando você começa a escutar música, enfim, rock, por aí vai, ele sempre ficava falando de Fleetwood Mac e tal, aí eu ficava tipo assim, tá bom. Tipo assim, porque, cara, você tá ouvindo Kiss, você tá ouvindo Iron Maiden, você tá ouvindo outras bandas, você não quer ouvir, tem coisas que às vezes você não quer ouvir que os pais querem, entendeu? Que escuta. Então, muitas das vezes, é normal, né? Normal. Mas aí, eu fui por conta própria, né, minha, tipo, tá ok, deixa eu botar esse disco pra ouvir. Aí teve uma música que chegou em tal momento que eu falei, eita, rapaz, aí eu conheço, essa aí eu conheço, que era a Day Chain, que tinha sido trilha do Guardiões da Galáxia Volume 2, entendeu? Então, assim, eu tinha ouvido ela, só que nem sabia que era banda nem nada, então, aí eu pensei, aí além de ouvir as músicas do disco, eu pensei, realmente era muito boa. Aí eu fui ouvindo os outros discos, enfim, a cara solos, enfim, e hoje eu gosto bastante, enfim, e tal. Mas isso foi antes de você ter essa paixão tão recente, tá? Isso foi antes, um pouco antes. Vou ter que dizer, foi. É a verdade, não minto. Então, vamos pra ficha técnica aqui do disco aqui. O Rumors é o 11º álbum de estúdio da banda, lançado em 4 de fevereiro de 1977 pela Warner Bros., gravado entre fevereiro até agosto de 1976 nos estúdios. Desculpa, mas é estúdio pra caramba, então, né? Vamos lá. Os estúdios Criterion Studios em Miami, Recon Plane Studio em Los Angeles, Zellerbach Hall em Berkeley, Wild Wade Studio em São Francisco, David Rector Studio em Hollywood, tá? Falei pra caramba, né? Essa é a verdade, né? Pelo menos não foi tantos, né? Mas pra caramba, vai mudar tanto de estúdio assim, é brincadeira também, né? Ainda bem que não era um estúdio para cada música, né? Pois é, ainda bem, né? Pense que se nós fizermos o Sonic Highways do Foo Fighters, são 8 estúdios para 8 músicas. É possível. Produzido pela própria banda e pelo Ken Hadley e Richard Dustin, né? O Fleetwood Mac, vamos começar que o Fleetwood Mac não é uma banda que começou desse jeito, né? É uma banda que teve diversas formações diferentes, enfim. Teve o Peter Green lá, com aqueles discos mais blues, teve uma fase que depois, assim, que tem até uma fase um pouco popzinha, quase, né? Não nesse nível, né? Claro, né? Mas teve um pouco dessa fase. E acabou que em 1974 teve a saída do guitarrista Bob Erich, sei lá como se fala, né? E aí, desse jeito, o Mick Fleetwood, que estava procurando um guitarrista, enfim, ele acabou sendo apresentado por um disco do Buckingham Nixon, que era o disco da dupla Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, né? E assim, ele foi chamar o Lindsey pra banda, mas aí ele falou, olha, eu aceito, se a minha mulher estiver junto também na banda, se ela entrar, tudo bem. E aí os dois entraram, e em julho de 1975, o Fleetwood Mac lançou, né, esse disquinho aqui, né, que é o álbum homônimo, né, só Fleetwood Mac, né, que inclusive Gleison citou na sua lista de melhores discos 75, né, muito bem colocado, inclusive, né. Excelente disco. Excelente disco. Que obteve um sucesso comercial, alcançando o primeiro lugar nos Estados Unidos em 1976. Que teve clássicos, você tem Rain On, você tem Say You Love Me, então o que tem que dizer sobre essas faixas. Mas aí... Slide. Maravilhosa. Slide. Esse aí poderia ser uma resenha lá pra frente, talvez. Enfim, veremos. Enfim.
Mas nem tudo são flores, né? E então, acaba que, apesar desse grande sucesso desse disco homônimo, a banda não estava em seus melhores momentos. Isso porque, no caso, o John e a Christine McVie, né, se separaram depois de 8 anos de casamento. O casal, Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, estavam brigando e discutindo demais. Não estavam se aguentando. E o Mick Fleetwood descobriu que foi chifrudo pela sua esposa. Chame-o de corno! Aí os integrantes começaram a cada vez mais se abusarem no uso de drogas, né, e bebida. Mas mesmo assim a gravadora insistia que eles fizessem um álbum com sucesso ainda maior do que o disco anterior. E aí, com os casais separados, a única interação que eles tinham era apenas em relação às músicas do estúdio e nada demais. Ou seja, o assunto só estava ali e acabou e morreu. É isso, cada um pro seu lado, né? Enfim. Que é o curioso até, eu acho, vou te fazer essa pergunta. Que disco, quando a banda tá numa fase conturbada, sempre vai vir um disco meia boca ou ruim, né? Se for analisar, né? Então, assim, é meio curioso. No geral, normalmente é isso que acontece, né? A gente pega aí exemplos como Metallica, que lançou o Senenga, que, né, todo mundo adora. Hot Space do Queen. Hot Space do Queen. Quer ver um outro que eu vou buscar aqui? Victory, do Jacksons. Também. Essa aí foi longe. Né? Pra quem é desse nosso nicho aqui, que a gente gosta de falar de Michael Jackson, então o Victor é um exemplo também de uma banda que não estava funcionando. E normalmente não saem bons discos, né? O próprio Davendown, do Van Halen, tem uma loucura danada, se for analisar. Beleza que até acho um disco bom, mas ele é mais fraco. Os 2 discos do Ozzy pós-sabotagem, é a mesma coisa. O Dynasty do Kiss também, ele já... Dynasty... Ele já não tem a mesma pegada, porque daí a banda já começa a se desmontar. Não que seja um disco ruim, né? Mas não é igual aos 6 anteriores, né? Então aí foi até curioso ter saído uma obra tão magnífica desse jeito, né? Então é bem curioso. Mas, falando da crítica e recepção do disco, o Rumours se tornou o primeiro álbum da banda a alcançar o primeiro lugar das paradas de álbuns do Reino Unido e também liderou a Billboard 200 nos Estados Unidos. Recebeu certificações multiplatina na Austrália, Canadá, Dinamarca, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. Ou seja, não é pouca coisa não, né? E em fevereiro de 2023, o Rumours havia vendido mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Ou seja, tá naquela lista junto com Thriller, Back in Black, Dark Side of the Moon, só aquela coisa boa, né, de disco mais vendido, né, que sabemos, né. E o álbum recebeu uma aclamação generalizada da crítica, que elogiou a qualidade da produção e as harmonias vocais dos 3 vocalistas da banda, e ganhou o prêmio de álbum do ano no Grammy Awards de 1978. Frequentemente considerado a obra-prima da banda, né? Muitos realmente consideram como o disco da banda. E um dos maiores álbuns de todos os tempos, a revista Time incluiu em sua lista exclusiva dos 100 melhores álbuns de todos os tempos, né? Em 2020, o Rumours foi classificado em 7º lugar na lista dos 500 maiores álbuns de todos os tempos da Rolling Stone. Cara, é que falar de Fleetwood Mac tem todo um histórico, né, para você contar. Mas, assim, basicamente a gente tá falando de um disco que foi um divisor de águas para a banda, né? Por mais que ela já vinha num processo de mudanças, né, formações e tudo mais. Tem um primeiro disco com essa formação que já traz já traz os holofotes para a banda. E aí, nessa de tentar melhorar, eles acabaram melhorando e muito, apesar de uma relação conturbada. E eu digo que é um divisor de águas porque
Porque depois do sucesso que eles fazem com Rumors, fica aquela pressão de repetir o sucesso. E nessa de repetir o sucesso, nunca mais eles conseguem fazer algo como fizeram no Rumors, né? Então, esse acho que é um ponto que vale explicar sobre o processo da banda. E assim, a gente tem uma questão que ela nunca mais se resolve, que é a relação da Stevie Nicks com o Lindsey Buckingham. Eles nunca mais conseguem voltar a ser o que eram na relação pessoal deles, e aí isso vai gerar alguns atritos dentro da banda durante a carreira, né? Eles vão, de certa forma, na frente do grande público se respeitar, mas nos bastidores não é bem assim que funcionam as coisas, né? E isso vai se refletindo na carreira de cada um deles. A Stevie Nicks, que até então era uma coadjuvante, vamos dizer assim, na entrada da banda com o Lindsey Buckingham, com o passar do tempo ela passa a ser a protagonista da banda, né? Por conta do sucesso que ela fez na carreira solo dela. Então ela começa a ditar um pouquinho mais, e isso vai minando cada vez mais o Lindsey Buckingham. Ele vai ficando cada vez mais puto com isso, porque ele vai perdendo o destaque, e isso vai gerando mais conflitos na banda, que vai fazendo com que a gente tenha outras formações que virão depois, né? Mas em relação ao Rumors, não tenho o que dizer, eu acho que é o ponto altíssimo deles, com músicas que são de grandiosas a maravilhosas, e que a gente vai poder falar um pouquinho mais no faixa a faixa. Acho que sem tanto acrescentar sobre o disco em si nesse momento, acho que dá pra gente falar um pouquinho mais depois. E falando de relançamentos, em 2004, Rumors foi remasterizada e relançado com a faixa voz Silver Springs e gravações alternativas das sessões de gravação. Depois, o Rumors foi relançado em 28 de janeiro de 2013 como um box super deluxe de 6 discos para o 35º aniversário do álbum, né, que no qual tinha 4 CDs divididos em uma versão remasterizada, que a original tinha Silver Springs, aí depois 12 gravações ao vivo inéditas da turnê mundial, 77, depois 16 faixas novas e inéditas sessões de gravações, intituladas More From Reconnaissance, e as outras 18 faixas das sessões encontradas anteriormente no relançamento de 2014, ou seja, 2004, né, no caso, né? Que junta do tudo, né, faz uma mistureba danada, né? Justamente isso, né? E os 2 últimos discos eram em uma edição em vinil, Gatefold de 140 gramas do álbum, e um DVD The Rosebud Film, um documentário criado por Michael Collins para promover a etapa europeia da turnê Rumors, com entrevistas, filmagens, de ensaio, extras, enfim, entre outras questões. Então, realmente foi algo que foi surpreendente. E também, que se vale dizer, teve uma música que não entrou nesse disco, né? Mas acabou entrando nesse disquinho aqui dela, né? Da Stevie Nicks, né? Que é o Belladonna, de 1981, que a música em questão é Think About, que é a 4ª música aqui desse disco, né? Disco, inclusive, que recomendo também, que é um disco maravilhoso também, né? Que vale ser escutado, né? E aí eu te pergunto, então... Falar desse disco é foda. O que você acha dessa capa desse disco aqui, cara? O que você tem a dizer? Cara, assim, essa capa ela tem... Eu vejo 2 lados nela, né? Ela tem um lado poético. Eu chamo de poético porque pelo tom, né? A cor... essa cor, esse tom suave da cor da capa ali, um amarelinho, não sei se dá para chamar de amarelo isso. Um amarelo mais clareado até, se é bem, né, ele traz claro. uma coisa, ele traz uma coisa para mim hoje, né, ele traz uma coisa assim de remeter ao passado, uma coisa mais clássica, mais antiga. E aí a questão deles estarem numa pose para foto, né? Então eu acho isso elegante e bonito.
Mas, ao mesmo tempo, tem alguns pontos ali que acabam chamando a atenção e você fica meio assim, né? Poderia ser a encenação de uma peça de teatro ou de um passo de dança, né? Mas é difícil entender, né? Se você pegar a capa anterior, também tem uma questão de uma pose para foto. Então, talvez tenha um histórico. Mas eu sei que você vai falar que tem uma certa controvérsia aí nessa capa, eu vou deixar essa parte para você. Mas, no geral, eu gosto. Eu acho uma capa bonita. Eu acho ela elegante. Eu só tenho uma coisa a dizer, cara. Essa capa, cara, é uma capa clássica. Vai, se você botar essa capa, o pessoal vai bater umas pessoas que vão conhecer essa capa, provavelmente. Então, assim, parece algo meio teatral, realmente. Eu acho que vai mais para esse lado, né, até. Mas, né, acho que, né, tem uma coisa que, né, enfim, né, é melhor deixar de lado, né, que eu ia falar. Eu ia pensar em falar, esquece. Que ia falar uma coisa aqui, mas, enfim, né, esquece. Mas, comentando, a capa apresenta uma foto estilizada do Mickey, né, com o pé apoiado em um banquinho, e a Stevie Nicks é vestida com a sua persona de palco, que seria a Rhino, né, essa coisa toda. E quanto a contracapa contém uma montagem de retratos da banda, né, com todas as fotografias tiradas por Herbert Worthington, aqui, que é, no caso, essas fotos aqui, né, aqui atrás, ó, né, que tem essas montagens aqui, né, que quem estiver vendo em vídeo vai ver essas fotos, né, melhor também botando a edição, né, mas o Mickey, ele exibe um par de correios de um vaso sanitário com bolas de madeira penduradas entre as pedras e segura uma bola de cristal na mão esquerda. Então ele é? Suspeito, tá? Onde que ficou o lugar, né? Mas enfim, né? Não vou querer hajar controvérsia, né? Se é que tem, né, também nesse disco que tem por baixo dos bastidores, né? Enfim, né? Mas é isso que fica a dúvida se é de propósito, né? Ou acabou saindo ali e deixaram por isso mesmo, né? Como uma provocação. Mas, assim, para o público geral é que sou estranho, né? Sou estranho, para não dizer outras coisas. A quinta série fala forte nessas horas, eu sei. Porra, quinta série não tem como. Pô, o cara tá bolas no meio da perna, vai tomar no cu desse cara, vai se ferrar. Falando da formação aqui do disco, Lindsey Buckingham, guitarra, vocais e percussão, Stevie Nicks nos vocais, Christine McVie, teclado, sintetizador e vocais, John McVie no baixo, e o Mick Fleetwood, bateria, percussão e piano elétrico, né? No caso, na Gold Dust Woman, ele toca piano elétrico ali. E, então me fala aí, Gleice, se você há algum destaque nessa mega banda. Pois, eu vou te dizer assim, como, né, você, principalmente, já deve ter percebido, eu sou fãzaço da Stevie Nicks. A voz dela é maravilhosa, a voz da Cris também é muito boa, apesar de que eu ainda fico um pouquinho mais com a voz da Stevie Nicks. Eu acho que cada um tem uma posição super interessante nesse disco, acho que cada um tem a sua contribuição, né? É chovendo uma olhada falar o quanto o Lindsey Buckingham é um tremendo guitarrista, mas eu acho que para mim, conforme eu fui mergulhando na banda, conforme eu fui mergulhando no disco, o meu destaque acaba sendo o Mick Fleetwood. Eu acho que ele toca bateria pra caralho. Ele faz uma coisa aqui incrível, que é conseguir colocar a bateria como um adendo, talvez, pro ritmo da música, não só porque a bateria dá o ritmo, mas porque ele acompanha, de certa forma, o que faz a guitarra e o que fazem os vocais. Ele brilha sem precisar chamar atenção. E aí você percebe que ele não é só mais um cara tocando bateria lá atrás. Não, ele cria, ele faz muita coisa que
você tem que estar com o ouvido muito aguçado ou muito prestando atenção nos sons para entender o que ele está fazendo. E eu não sou músico, apesar de eu ser um fanzaço de bateria, mas você começa a ver o quanto isso funciona. E aí, claro, né, para a cozinha funcionar, significa que junto tem um cara que tá lá no canto dele, né, que se pudesse estaria atrás, a impressão que dá é que se pudesse estaria atrás das cortinas, que é o John McVie, fazendo o complemento ali, mas para mim, de fato, o destaque acaba sendo o Sr. Mick Fleetwood. Cara, acho que os três vocais têm os seus destaques nas músicas, né? Como o próprio Litzen, que a carreira solo dele é muito boa, inclusive, também, né? Assim, a voz da Christine tá linda nesse disco, cara. Tá linda, tá magnífica, assim como da própria Stevie Nicks também, que não tem o que dizer. Assim, acho que todo o conjunto tá no seu melhor, assim, no seu melhor, que apesar dos momentos ruins, né? Esse que é engraçado, então, meio curioso, né? Mas realmente, depois disso, não conseguiram superar o sucesso desse disco, além do mais, que também já fica difícil. Mas, em relação às músicas, cara, todos eles têm um destaque muito grande ali no disco, como um todo, na minha opinião. Oi, gente querida, que está ouvindo aqui o Pod Discos. Essa voz aqui é do Haroldo Glombi, sou o Roast do programa Antigas Novidades, podcast que você encontra no Deezer, no Spotify, talvez um dos podcasts mais ecléticos do Brasil, não sei, é o que dizem por aí. Falamos de boa música, eu e minha bancada, com o Cristiano, com o Demetrio, com o Brad, sempre com umas novidades bacanas das antigas, que evidentemente pode ser uma coisa nova para as novas gerações, ou quem sabe uma coisa antiga que você nem lembrava mais, e nós estamos trazendo ali no nosso programa Antigas Novidades. Procura aí. Obrigadão, Jorge, por abrir esse espaço. Tô aqui invadindo para convidá-lo a seguir, compartilhar e curtir o programa Antigas Novidades. Segue a programação normal. Então, vamos ao faixa a faixa aqui desse disco. O disco começa com Second Hand News. Antes ela tinha o nome de Strummer, né? Composto pelo Lindsay, e ele conta sobre o término dele com a Stevie Nicks, dizendo que não consegue mais ficar com ela, mas ao mesmo tempo que não consegue ficar com outras mulheres, né? A seção rítmica, principalmente a bateria dela, foi inspirada na música Javin Talking, dos Bee Gees, e os principais elementos químicos é uma cadeira de madeira. É uma boa abertura de disco, para mim é uma abertura que começa muito bem. Música, assim, realmente, cara, essa música já é assim, para mim não tem outra música melhor desse disco para abrir essa daí, na minha opinião. Só tenho isso a dizer. Cara, eu acho que realmente, como música de abertura, não teria outra melhor. Acho que não. Talvez, assim, olhando pra frente, daria pra pensar, mas não, eu não mudaria. Acho que Second Hand News é a que melhor encaixa pra abertura do disco, né? Eu acho ela uma música animada, né? Os vocais ali do Lindsey Buckingham, que tem um dueto ali com a Stevie Nicks, né? Para você começar a ouvir o disco e já sair dançando. A ideia é já animar a galera mesmo, apesar da letra, né? Mas assim, não tem como você, pelo menos, não balançar o corpo enquanto tá ouvindo. Tem um solo de guitarra no final que já mostra a capacidade que o Lindsey Buckingham tem como guitarrista, né? Eu acho fantástico assim, o que ele faz no disco como um todo, mas ali no final de Second Hand News tem um destaque dele ali, né, que ele faz questão de mostrar um pouco da capacidade dele. E é engraçado falar sobre Jive Talking dos Bee Gees, porque eu curto pra caramba Bee Gees, é uma banda que eu ouço desde criança, assim, desde bem novinho. E eu nunca tinha me atentado para isso, né,
dessa semelhança por ele Sim. ter trazido essa inspiração, né? Mas depois você vai ouvir a música, você meio que pega alguma coisinha ali e fala assim, não é igual, mas assim, de olho fechado você lembra dela. É porque assim, ele não é que ele usou pra plagiar, mas tipo assim, ele usou, Sim. vou ouvir essa Inspirado em, né? Inspirado em, eu fiz isso aqui. E eu acho que dá pra sentir que tem sim alguma ligação. Exatamente. Agora vamos pra próxima, Dreams. Composto por Stevie Nicks. Segundo ela, a música foi escrita numa tarde, quando o restante da banda estava trabalhando, e ela foi para uma outra sala no estúdio, e ela sentou no piano elétrico que pertencia ao Sly Stone, do Sly Stone and the Family Stone, e a música, assim, saiu estalar de dedos. Rapidamente, a música saiu. A letra envolve o fim do relacionamento com o Lindsay, dizendo para lembrar de tudo que ele perdeu, e ainda falando, né, assim, na letra, que o que fica apenas, né, o que vai restar para ele é apenas a solidão dele, né? Coisa pesada, né, de certa forma, né? Mas é uma música que simplório. Vamos combinar, uma música simples, né? Os arranjos são bem simples. Mas é uma música assim que é boa. Apesar que nunca foi uma música assim que me chamou a atenção de cara. Não tô dizendo que é ruim, tá, gente? Não vem com essa não, tá? Tô falando que é uma música que eu gosto de ouvir ela. De vez em quando eu posso ouvir ela. Mas não tá na minha lista de favoritas. Tenho isso a dizer. Fala aí, eu sei que você tá com raiva de mim. Fala. Ai. Que eu posso te dizer, né? Talvez você não tenha escutado direito ela ainda. Só pode ser isso, né? Eu comentei que Go Your Own Way foi a primeira música que eu reconheci como a que do Fleetwood Mac que eu tinha escutado. Eu posso dizer que Dreams foi a segunda, né? Quando eu ouvi o disco, eu falei assim, opa, essa aqui eu conheço, né? A gente tem um vocal aqui da Stevie Nicks que cara, o que eu mais gosto nessa música é o quanto a voz dela soa doce. É uma voz assim, posso dizer, macia, é uma coisa suave, sabe? E engraçado que assim, é uma letra pesada, mas ela não canta de maneira tão agressiva. Exatamente isso que eu ia dizer, assim, apesar de ter toda uma amargura na letra, né, porque é uma letra extremamente amargurada, dando uma resposta às músicas do Lindsay, mas é com uma doçura, assim, com uma suavidade, a forma como ela interpreta a música, que se você não prestar atenção na letra, se você não souber o que a letra está dizendo, você acha que é uma música fofinha, bonitinha, falando sobre alguma coisa boa, né? Quando na verdade não é isso. Não sei se você já ouviu, mas tem um cover da banda The Corrs, né, que fez sucesso quando as meninas regravaram também, então assim, acabou trazendo à tona de novo a música do Fleetwood Mac. Então é uma das músicas mais tocadas, né, mais conhecidas da banda aí entre o repertório deles. Indo pra próxima, Never Going Back Again. Never going back again. Que o Buckingham, segundo ele, foi uma das últimas composições pro álbum, né? E a letra meio que, digamos assim, é uma reflexão dele, digamos assim, do desejo de não repetir erros anteriores, talvez num possível relacionamento, talvez seria mais ou menos isso, né? Tipo, de você não repetir os erros que você cometeu, né, novamente, né? Assim, eu gosto dessa, mas essa aí talvez é a que menos chamou a atenção mesmo, assim, não foi uma música que eu fiquei lembrando assim muito dela não, mas é uma música boa ainda, né? É porque tem uma música mais fraca do disco, é a música boa, né? Então aí é curioso, né? Mas fala o que você tem a dizer. Para mim, o grande destaque dessa faixa é o dedilhado que o Lindsay faz na música, né? A forma como ele toca ali, que acaba sendo uma das marcas registradas dele. E o mais legal é não sei se dá para dizer o mais legal, mas assim, justamente isso acaba dando um tom mais folk para essa música, né? Foge
daquele estilo do que estava vindo até então, e acredito do que viria depois nas outras músicas. Acho que ela tem um outro estilo dentro do disco. Né? Ah, poderia estar no disco anterior, né? Ou até em discos anteriores. Né? Talvez ela até coubesse aí, de repente, em discos antes da entrada dele na banda, porque tem esse tom folk mais puxado para o que eles faziam, né? E aí eu acho legal isso, porque tem, né, essa questão do estilo da música com a declamação da letra se encaixando, né, nas partes da música. Então ela é diferente do que vinha. Eu acho que ela leva para um outro tom e bem ou mal ela te prepara para o que vem depois. Porque logo em seguida a gente tem uma outra música que aí eu acho que, vamos dizer assim, é como se você estivesse dando um impulso para uma grande música que vem em seguida. Então, Don't Stop. Eu vou dizer uma coisa. Eu fico em dúvida, mas essa tá na minha batalha de qual que é a minha favorita do disco. Essa daí, esse refrão é grudento pra caramba, maravilhoso, música muito boa essa daí. Essa aí é foda. Só tem essa é aquela musiquinha que, se você bobear, você se pega cantarolando ela, né? Porque realmente ela tem um refrão que gruda na cabeça. Aqui é composta pela Kristen McVie e a letra fala do fim do casamento dela com o John. E de não ficar olhando pro passado, digamos assim, teve os seus momentos bons e ruins também, ou seja, né, meio que essa questão toda. Que, cara, o que você dizer sobre essa música? Aí, se você falar mal, eu te expulso do canal, cara, pelo amor de Deus, você não vai ser louco, né? Não sei, eu posso falar mal? Não, desse disco não tem como falar mal. É que então, eu não falei então... mal, eu só falei que a música só não é que chama atenção, mas chama atenção não significa... Se eu não posso falar mal, eu não vou falar mal, tá? E que eu vou dizer é que, assim, essa é outra música que joga pra cima no disco. Acho que o ritmo dela é justamente aquilo que eu falei. Como ela tem um refrão que gruda na cabeça, ela já começa num ritmo que joga pra cima. Não exatamente como Second Hand News, mas ela tem esse tom mais... justamente eu não vou dizer de alegria, porque acho que não é esse o ponto. Mas... como a letra dela é no sentido de não fica olhando para trás, siga em frente, ela tem essa dinâmica mais positiva, como se estivesse te dando um conselho, né? E aí é legal porque ela começa com o Lindsey Buckingham fazendo o vocal principal, né? E daí na segunda parte entra a Christine McVie. E aí quando ela entra, é nocaute, né? Aí, cara, é outra pegada, a voz dela é maravilhosa. Né? Outro patamar. Não, tipo, puta merda, essa música ela ganha horrores, assim, ela escala uma loucura. Fora isso, uma outra coisa que eu coloquei aqui como um ponto da música é que ela tem um solo fantástico no meio, antes dos dois voltarem cantando juntos. Então, assim, é como se a gente tivesse meio que 4 partes da música. Uma primeira parte com o Lindsey Buckingham cantando, a segunda com a Christine McVie cantando, tem uma terceira ali que é um solo fantástico, e aí depois vem os dois com tudo para fechar a música. Então, cara, não tem como falar mal dela, sem chance. Agora, indo pra próxima, Go Your Way. Vou repetir, né? Foi a primeira música do Fleetwood Mac que eu conheci. E por muito tempo ela foi a minha preferida. Justamente por isso. Como era a música que eu conhecia, era, qual que você gosta mais? Que eu mais conheço, óbvio. E aí parece que o Lindsey canta com uma raiva, uma explosão, como se ele quisesse dar uma resposta e se sair bem na história, né? E é engraçado, porque ele começa leve, né? De certa forma, ele até começa mais leve, mas vai chegando no refrão, a tensão vai dominando, você vai sentindo que
que ele vai colocando uma tensão na voz, uma tensão na interpretação vocal dele. Para mim, é mais uma música grandiosa do disco, para dizer o mínimo, mas ainda não é a minha preferida. Ainda não chegamos na minha preferida. Como eu disse, já foi, mas hoje não é ela a minha música preferida do disco. Então, essa aí ela tá nessa batalha que eu tô te falando. Ela tá entre meus favoritos, porque assim, ela é muito boa, refrão maravilhoso, sabe? E toda essa música é tipo a música boa pra caramba, e a letra ainda mais pesada, porque literalmente ele dá uma acalmada pra depois dar essa estressada, literalmente porque é uma resposta dele a Dreams, né? Porque enquanto Dreams ela meio que tem uma esperança, se for analisar na letra, meio que, se for a letra de Dreams mesmo, parece que ela tem aquela esperança de que aquele casal pode voltar, que em algum momento o relacionamento vai voltar. Já ele, tipo assim, não. Tipo, olha, pode seguir o seu caminho, né? Going away, né? Tipo, segue o seu caminho aí, acabou, não tem mais nada. Ela teve uma inspiração da seção rítmica de Street Fighter Man, dos Rolling Stones. Mais uma, além das que teve inspiração em outra música, no caso. E é uma das poucas músicas que todos os integrantes cantam juntos, inclusive. Também. Mas essa música é muito boa e é isso que tem a dizer. Agora, cara, essa aí pega no coração, eu vou te dizer. Songbird. Então, composta, tocada e cantada pela Chrissy McVie, ela foi no auditório e eles queriam captar um grande espaço sonoro, né? E a letra fala sobre como muitas vezes, dentro dos nossos relacionamentos, a gente faz um sacrifício pelo outro. Digamos assim, a gente meio que acaba fazendo de tudo meio que para aquela pessoa que a gente está se relacionando, no caso. Que é algo que realmente é bem real que acontece, obviamente. Então, cara, essa música é maravilhosa, cara. Tudo nessa música é perfeito, cara. Essa música aí mexe o coração, mexe a alma. Quem não gosta dessa música, não tem coração, tá? É isso que eu tenho a dizer. Música linda e maravilhosa. Eu tô olhando pra sua cara, eu tô com medo que você vai falar, viu? Eu vou contar uma historinha. Assim, Songbird é linda, não tenho o que dizer. Mas ela demorou pra me pegar. Sou bem sincero em dizer que ela demorou pra me pegar. Primeiro porque, como eu disse, a minha tendência é olhar para os hits. Normalmente eu absorvo os hits muito rápido, e aí eu curto pra caramba, e depois eu vou conhecendo aquelas músicas que ficam mais ali ao redor, que não tocaram tanto, ou são mais lado B, aquelas coisas assim, menos, vamos dizer assim, menos conhecidas pro fã comum ou pro ouvinte comum, né? Então, foi o que aconteceu com Songbird. Foi uma música que eu ouvi, não dei muita bola, mas aos pouquinhos ela foi me pegando. Comecei a prestar mais atenção nela, e aí eu me apaixonei pela música. Eu realmente acho ela música linda, que você falou, é 100% isso mesmo, né? Quando a Christine quer ser doce, não tem como você não entregar os pontos para ela. Como eu falei, eu sou muito mais fã do vocal da Stevie Nicks, mas quando a Christine acerta na veia, cara, não tem como você não se entregar. Eu acho que aqui Songbird é um ponto altíssimo dela no disco. Então, exatamente. Agora indo The Chain. É a única composição com crédito a todos os integrantes, inclusive. Todos os 5 integrantes. O início da música é tirado da música Lola My Love, do próprio Buckingham Nicks, né? O disco que eles gravaram. E o final da música foi uma das raríssimas vezes que todos os integrantes estavam juntos, né? Então, também tem isso. A parte do meio da música era uma composição da Stevie Nicks chamada Keep Me There. E a letra fala sobre os elos que vão manter os nossos relacionamentos unidos,
sejam eles amorosos, familiares ou de trabalho, ou você pode até relacionar, nesse caso, com a banda, né? Com os integrantes da banda, né? Foi a primeira que eu conheci. Ela, junto com os Dreams, acho que são os maiores hits, né? Se for analisar, né? São os dois que o pessoal deve conhecer Go mais. Away, né? Go Your Way também. É Go Away também, né? Mas só que é porque Dreams teve um sucesso avassalador. Sim, mas Go Your Way também tocou pra caramba, né? E The Chain, como eu falei, né? É uma música... Que dizer daquele final, né? Daquela música, né? Maravilhoso. Tudo que tem, a conversa tranquila. Uma coisa até meio blues até no começo, né? No começo aí, depois vem a parte do refrão que... Cara, pelo amor de Deus, cara. Dá pra você vontade de fazer a mesma coisa, bater o pezinho, né? Cantando, entendeu? Então, não tem o que dizer. E além de ter uma versão ao vivo dela, naquele disco The Dance, né? Que eles gravaram. Cara, a versão ao vivo dela também ganha demais. Então, essa música não tem o que dizer muito, não. Fala aí o que tem a dizer sobre essa. Então, lá em Second Hand News, quando eu falei assim, poderia ser que tivesse outra música para abertura, talvez fosse The Chain, justamente porque ela que abre o The Dance, né? E aí você vê que ela pode ser uma música de abertura. Mas eu acho que para esse disco, Second Hand News abre muito bem, já jogando o clima para cima. Chegamos na minha música preferida. Hoje, The Chain é a minha preferida. Hoje foi uma música que, com o passar do tempo, ela me ganhou, justamente porque ela tem a junção das três vozes. A letra fala sobre união, mesmo em meio à tempestade, turbulências, né? Era um retrato do momento que eles estavam passando, e que mesmo com toda aquela dificuldade, mesmo com os casais se separando, mesmo com as brigas internas, a opção deles era seguir em frente, e aí fazendo, né, uma menção à letra, né, sem deixar que a corrente se arrebentasse. Então a gente segue unido, né, dentro do nosso propósito, mesmo que talvez a gente não esteja tão unido pessoalmente, depois das questões, né, de relacionamentos entre eles. Eu gosto muito de como a Stevie Nicks complementa o Lindsey Buckingham, de como a Christine McVie completa com os backing vocals, né? Então, assim, um que puxa, o outro que vem junto e o terceiro que completa. Então fica uma coisa, cara, grandiosa, assim, maravilhosa. E, cara, quando eles trabalham em conjunto, não tem o que dizer, né? Guitarra solando, a bateria frenética ali conduzindo, o baixo acompanhando, aí você tem os teclados que parece que não estão participando, daqui a pouco você percebe, opa, tá aqui junto. Cara, essa música pra mim hoje é a preferida, é a que mais me chama atenção, é aquela que eu fico cantarolando ali de bobeira quando eu tô sozinho. E aí você comentou, né, que ela tem ali aquele início que lembra... ela, na verdade, foi baseada em Lola, do álbum Buckingham Nicks, mas assim, ela lembra só um trechinho do começo, depois cada uma vai para um caminho diferente. Realmente é que nem aquela coisa, né? Pega aquela coisa de outra, mas depois vira outra coisa completamente diferente. Não, vira, cada uma vai para um caminho. Lola é uma música muito mais simples, com um vocal único. Porque a Lola ela não é uma música tão trabalhada nesse sentido como ela foi, por exemplo. Exatamente. The Chain é uma música muito, muito maior. Mas, assim, cara, até aqui não tem ponto baixo. A gente tá indo super bem no disco. Pois é. E aí, qual é a próxima? You Make Love Fun. Cara, essa música me lembra uma coisa meio anos 50, 60, eu acho. Ela tem uma coisa meio antiga nela. De alguma forma eu consigo perceber. Não sei se é uma impressão que eu tive apenas, mas ela parece parece uma música meio que com esse som mais antigo, né? Eu acho ela bacana, cara. Tipo assim, eu acho ela boa. Claro que já é um lado B, não é uma música de sucesso como as outras anteriores como estavam. Mas, mesmo assim, não é uma música que tem muitos defeitos, né? Como esse disco não tem, né? Dificilmente vai ter. Então fala aí o que você dizer. Então, essa música aqui, ela já me remete a aquela fase disco
que a gente viveu, ou a gente viveu não, porque eu não sou dessa época, eu acabei nascendo um pouco depois disso, mas que teve, né? Essa música me lembra Bee Gees. Essa música acho que tem mais uma levada mais da fase disco lá dos Bee Gees. E como eu disse, é uma banda que eu curto pra caramba. Aqui pra mim a Cris tá brilhando no vocal, né? Ela tem um outro tom, né? Não é igual Don't Stop, não é igual Songbird, que é uma outra Christine McVie cantando, né? E a sensação que eu tenho é que ela canta sorrindo. Ela canta com um sorriso e com um sarcasmo. Porque a letra, de certa forma, é sarcástica. A letra é meio que uma cutucada lá no John McVie, ela falando que encontrou uma outra pessoa que faz com que as coisas sejam muito melhores do que era com ele. Né? Então tá ali, né, a cutucadinha. Aquele puxão de orelha, né? Na verdade não é nem um puxão de orelha. Tipo, ele é melhor que você não fez nada de diferente. Então, né, por isso que eu sinto que a impressão que dá é que ela tem um sorriso e um sarcasmo quando ela tá cantando ali. Outro destaque que eu dou, claro, os teclados, né? Afinal de contas, é uma música da Christine, então ela vai dar algum destaque para os teclados, e tem a guitarra, como sempre, ali também, trabalhando junto. Essa é uma música que vale uma menção. Ela também tem um cover, né? Tem uma versão acústica lindíssima feita pela Katie Tunstall no disco Acústico Extravaganza 2, que para quem não conhece, eu acho que vale a pena escutar. Não espere por uma versão fiel e similar ao Fleetwood Mac, que é uma outra pegada, mas ficou tão gostosa quanto essa música aqui. Agora vamos para a próxima, I Don't Want to Know. Composta pela Stevie Nicks, antes dela entrar no Fleetwood Mac. Isso que é curioso, é uma composição antiga dela, que ela era sempre tocada ao vivo, mas ela nunca tinha, até aquele momento, não tinha um registro em estúdio, né? E a letra fala sobre temas de relacionamento, né? Porque é o que mais tem nesse disco, é isso, né? Cara, essa aí eu acho bacana, cara, eu gosto dessa aí. Obviamente ela entra naquela mesma coisa, aquelas músicas mais pro final do disco, mas eu acho que ainda continua uma boa música, realmente. E realmente, aí até fui ouvir, realmente ela lembra que parece alguma música que realmente talvez entraria alguma coisa na época do Buckingham Nicks, talvez, né? Tem uma certa similaridade ali, né? Alguma coisa do tipo. Mas fala aí então o que você ia dizer sobre essa faixa. Cara, Don't Wanna Know é aquela música, de novo, né? Alegrinha. Ela tem um ritmo ali meio que ao estilo de Second Hand News, né? Lá pro alto. Eu acho ela mais simples, mas mais dançante também, né? Se eu não me engano, é um vocal em dueto ali do casal, não mais casal, Nicks e Buck, né? Mas é legal porque são duas vozes ali que elas trabalham juntas, e aí elas dão... Elas, não vou dizer que elas complementam, mas... ela fica melhor do que se fosse só um deles cantando, independente de qual fosse. Acho que não combinaria se fosse uma só. Então, essa voz dupla ali, trabalhando junto, é o que dá esse tom alegre para a música. É uma música, assim, como eu disse, é uma música legal. Não é um dos destaques, a meu ver, mas também não é uma música ruim. Para mim, tá ali, tá na média, vamos dizer assim. Tá passageando fácil depois, tá de boa, entendeu? Então é isso. Mas agora indo pra próxima aqui, Oh Daddy. Oh Daddy. Fala o que você tem a dizer sobre essa aqui. Em compensação, Oh Daddy já é uma música que não me fala muita coisa. Eu acho que aqui é a música... Não quero dizer que é uma música ruim, longe disso, mas é o meu ponto baixo, né? É a música que para mim assim não me diz muito. Eu até gosto da melodia e da forma como a Christine canta, mas eu acho que ela fica muito distante do que é Songbird e You Make Love and Fun.
É que assim, né, são, né, que ela tem coisas diferentes ali, né, nas músicas, né, obviamente, né, mas, até falando um pouco do contexto da letra, assim, ela foi feita, ela escreveu pro Mick Fleetwood, porque ele era o único pai, né, ali, né, ele já era pai já nessa época, e aí meio que já tinha passado por esse término de relacionamento, e ele meio que se via como pai dos integrantes, né, de todos os integrantes ali, né, do grupo. E, assim, eu acho que é uma música que é que eu entendo que no contexto do disco ela funciona, sabe? É tipo assim, claro que não é uma música que você vai ouvir toda hora. É porque assim, esse meio pro final, sabe? São aquelas músicas assim, que elas são boas, mas não são as músicas talvez que vão te chamar a atenção para você ouvir o disco novamente, entendeu? Sabe? Que tem muito disso. Mas elas, sabe, não são ruins, entendeu? Mas funcionam ali. Então acho que a Ozzy é meio que nesse sentido, mas eu ainda escuto. Não é a música que você vai pular do disco, vai. Vamos dizer assim. Não. É como eu te disse, ela só não diz nada pra mim. Uhum. Né? Assim, é uma música que talvez, pode ser que mais pra frente, assim como aconteceu com o Songbird, pode ser que ela me pegue de jeito, mas por enquanto ainda não aconteceu. Ainda é uma música que passa batido no geral do disco. Agora, finalizando aqui, né? Ou será mesmo? Porque, enfim. Gold Dust Woman. Me fala aí, você não acha que finalize bem esse disco aí? Fala, só tem isso a dizer. Será que finaliza bem? Cara, pra mim, Gold Dust Woman me remete muito ao que a Stevie Nicks iria fazer depois. Parece que ela tá dando as cartas do que seria o estilo de música dela, tanto no Fleetwood Mac quanto na carreira solo. Sim. Porque pra mim foge um pouco do que ela tinha feito nas músicas anteriores, tanto do Fleetwood Mac quanto do Rumours, né? Tanto do disco anterior quanto nesse. Né? Uhum. Mas, porque... deixa eu voltar aqui. 1, 2, 3 e... até porque é uma música com arranjos mais trabalhados. Eu acho que as outras músicas eram um pouco mais simples, se for ver. O vocal dela tem mais variações, né? A gente tinha lá, ou ela estava acompanhando alguém, ou, igual eu falei em Dreams, que é uma voz doce ali, suave. Aqui acho que ela tem mais variações, ela usa mais os drives, ela se impõe mais, ela tem mais imposição na voz. Então, é diferente. Acho que a forma dela cantar aqui é diferente e vai aparecer mais em discos à frente na discografia. Né? Eu sinto que ela coloca uma intensidade diferente, mais impositiva, mostrando mais a capacidade dela e meio que dizendo assim, ó, pessoal, eu sei que eu entrei aqui e eu quero mais espaço. Eu sei que tem grandes compositores aqui, eu sei que vocês são músicos e eu, de certa forma, não, mas eu mereço tanto destaque quanto vocês. A gente fecha o Rumours com uma música que tem bastante para dizer, assim, de quem é e de quem seria, né, a Stevie Nicks. Cara, é composta por ela própria, pela Stevie Nicks, segundo ela, fala sobre o seu olhar simbólico sobre alguém que estava passando por um relacionamento ruim e usando muitas drogas, né? No caso. Que seria meio que uma pessoa que estaria tentando viver, sair dessa, né? Basicamente, né? Meio que ser salva por isso, enfim. Cara, eu acho uma música que finaliza muito bem o disco, porque, assim, esse disco, eu acho que a ordem dele não é muito ruim, não. Uma ordem que, pra mim, tá certa. Todas as músicas... Eu acho que a ordem dele é perfeita, não mudaria nada. Eu acho que a sequência de músicas conversa muito bem, né? No momento de repente, você tem músicas mais alegres, você dá uma respirada, você volta a jogar pra cima. É isso. Eu acho que, como eu falei, talvez The Chain pudesse abrir o disco, poderia, mas eu acho que não tem necessidade. Acho que tá bem encaixado onde ela tá. Então, mas antes de finalizar, tem um bônus, né? Que é Silver Springs.
que ela entrou como bônus, que ela teria entrado no disco originalmente, mas ela não entrou por causa do tamanho das músicas do vinil. E assim, a Stevie Nicks ela se inspirou numa viagem de carro onde ela viu uma placa escrito Silver Springs, que para ela era uma espécie de paraíso, e a letra fala sobre o término dela com Lindsay, fazendo uma certa metáfora dele, né, do Lindsay, com esse Silver Springs, dizendo que ele era o porto seguro dela, mas ele teria trocado ela por outra, e assim ela joga a praga em cima dele, basicamente, tô analisando, né? Tipo, pô, começa bem e depois vai pra puta que pariu, né? Inclusive, ela foi tocada ao vivo, foi uma música que foi tocada ao vivo, não é uma música só um bônus ali qualquer. Eu acho ela muito boa, cara, é uma pena não ter entrado realmente no disco. Você acha que ela poderia realmente entrar em algum lugar de alguma música, ou você acha que tá bom assim? Legal da questão da Silver Springs é que, assim, nós não combinamos de falar dela. Nós combinamos de falar sobre o Rumors, né? E tanto você quanto eu, nós acabamos incluindo a Silver Springs nos comentários. Porque, realmente, ela é uma música excepcional. Eu acho que ela deveria, sim, ter entrado no disco. Pela qualidade dessa música, eu acho que ela tinha que ter entrado no disco. Porque, como você disse, né, era para ter entrado. Pela questão do tamanho, eles acabaram tirando. E aí tem uma história por trás, né? A Stevie Nicks tinha cedido os direitos dessa música para a mãe dela. E aí ela acabou ficando mega frustrada e magoada com a banda por não terem incluído na primeira versão do Rumors. Chegou, assim, eu não sei exatamente se chegou a ter briga por conta disso, mas ela conta a história de que ela ficou mega chateada, porque ela queria dar esse presente para a mãe dela e no final, na versão final, acabou ficando de fora. E assim como aí falando sobre a música, especificamente a minha relação com essa música, assim como o Songbird, eu demorei para entender e gostar de Silver Springs. Porque, primeiro, ela não tá na versão original. Então eu fui ouvir ela depois, né? E aí você... é uma música que não sei o que, né? Foi até por indicação da Renata. A Renata falou assim, ouça essa música aqui. E aí eu fui ouvir e fui pegando, né? E repetindo. E assim, depois que você começa a prestar atenção, não tem como não ser arrebatado por essa música. Porque ela é impactante demais. Não só pela letra, como pela interpretação vocal da Stevie Nicks. Tanto na versão de estúdio quanto na versão ao vivo, dá pra ver que ela dá a alma, ela quer colocar todo o sentimento dela ali naquele recado que ela tá dando pro Lindsey Buckingham, né? Porque quem conhece sabe que é um recado para ele, né? E aí a música começa devagar e vai crescendo e crescendo e crescendo até virar uma catarse no refrão, porque ela explode, cara, ela fica enorme no refrão. E na versão ao vivo, né, que você comentou do The Dance, vai ao extremo, né? Porque ela fica ainda maior, ela fica ainda mais apoteótica. A banda toda entrega tudo, né? Não é tipo cada um fazendo, não. A banda toda entrega tudo nessa música. Eles tocam como conjunto mesmo, tipo, uma coisa única, né? Tudo alinhadinho, assim, como se fossem um organismo só, né? Ou como se não fossem elementos separados, como se fosse uma coisa só. E os backing vocals da Cris e do Lindsey, cara, são lindos demais, assim. Stevie Nicks cantando lá, fazendo o show dela, né? É como se fosse o show solo dela ali, e tá todo mundo junto dando show. Então, cara, essa música aqui é uma música que tem dias que eu ouço ela e, cara, arrepia, né? Arrepia. É foda. Essa aqui, cara... Pra mim, ela tinha que ter entrado no álbum na versão original. Qual eu acho que ela poderia estar? Qual ordem ela poderia estar? Antes, no lado B?
Acho que poderia estar. Eu não consigo encaixar ela, eu não sei em que lugar eu colocaria. De repente eu deixaria ela até no final. Eu acho que se você pegar pela versão deluxe que ela toca, que ela tá exatamente depois de Gold Dust Woman, acho que pra mim funciona bem, ou eu acostumei dessa forma, né? Eu não sei dizer, porque assim, eu não sei se ficaria melancólico demais ela vir junto com uma outra música lenta do disco, ou se não quebraria demais ela com uma música dessas músicas que a gente chamou de animadas. Então, eu não sei encaixar onde que ela entra no disco, mas pra mim ela tinha que estar nele, sim. Sim, exato. Agora, considerações finais e nota de 1 a 5 agora pra esse disco. Eu não... Nota de 1 a 5, vários 5. Vários 5. Não tem, eu não consigo dar outra nota para esse disco que não seja isso. É um disco que, como eu falei, eu ouvi um monte no ano passado. Esse ano eu tentei segurar um pouquinho a onda, mas vira e mexe eu me pego ouvindo ele de novo. Acho que disparadamente Silver Springs é a música que eu mais ouço, né? Como eu falei, The Chain é a minha preferida porque The Chain tá no disco original, mas eu tenho um carinho ainda maior por Silver Springs. E cara, Fleetwood Mac é uma banda que entrou ali no meu hall de bandas de cabeceira. Eu não fico só no Rumors, né? Eu acho que vale a pena, quem quiser conhecer, vale a pena conhecer o restante da discografia, entendendo que são duas fases bem distintas. Uma fase blues inicial e tem uma fase mais puxada para o que eu chamaria de um pop, que é a fase seguinte. Vão ter nuances, vão ter mudanças, tem mudança de formação o tempo todo, é como se cada disco fosse tocado por uma banda diferente, ou uma parte da banda, né? Porque os únicos que estão do início ao fim são o Mick Fleetwood e o John McVie, que acabam dando nome para a banda. Mas é uma banda que vale a pena conhecer com certeza e mergulhar. Vai com fé que se vocês não gostarem, o Jorge devolve o dinheiro para vocês. Fiquem tranquilos. Dinheiro, mano? Pô, vou dar um oficial de justiça na casa da pessoa, se quiser, tá? Entendeu? É essa questão, sabe? Então, 20, tá? Nota de 1 a 5, 20, tá? Pode ser? Tá de boa. Enfim. Não, tem que dizer, né? Um disco importante pra caramba. Eu diria que é o melhor da banda mesmo, junto com o anterior, 75, mesmo. A fase que eu mais gosto é dessa fase, uma pop com Lidsen e com a Steve, no caso. Gosto mais dessa fase. E é um disco assim que, cara, por que eu... Assim, é aquele disco que mesmo as músicas você não chama tanta atenção, que você não curte tanto, mas mesmo assim, cara, elas são boas e ainda o disco continua lá em cima. Então, ele merece o 5 e merece tudo que ele teve de ter sido um disco ser historicamente um dos mais vendidos, né, digamos assim, cara. Mas finalizando agora esse episódio agora, né? Você se despede aí do pessoal agora. Agora você mostrou o seu amor aí à banda, o que você mais vai dizer agora? Bom, primeiro de tudo, como sempre, agradecendo o Jorge, agradeço o pessoal que nos ouviu ou que nos assistiu, né? Não caiam em rumores errados, nós estamos no caminho certo aqui. Né? Exatamente. A gente veio numa sequência aí. Não estamos parando, né? A gente não estamos parando também. Mas, assim, agradecer, né? Foi, mais uma vez, eu tô mega feliz, como eu falei, agora chegou a minha vez aqui nesse podcast. Então, a gente veio de uma sequência aí de discos que eu adoro, artistas que eu adoro. Temos aí já nossa próxima pauta, que o Jorge está fazendo sinal para mim aqui, não conta, então não vou contar, mas aguardem a gente aí que tem coisa boa vindo para
para as próximas. A gente vai pegar leve ainda no próximo episódio, mas a tendência é a coisa ficar um pouco mais pesada para frente. Então, preparem-se. Grande abraço para todo mundo e obrigado mais uma vez a todos. Então, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho das notificações, dando like, compartilhando com seus amigos todos, também ouvindo o podcast nas plataformas, dando nota de 1 a 5 estrelas no Spotify, entrando no grupo de WhatsApp para ter mais papo ali também, e também seguir o perfil do Instagram, né, que é @podcastpoddiscos, e aguardem que tem mais por vir, que o Gleison agora tá de boa, tá super feliz agora que agora realmente tá dominando, não tanto quanto esse Vinix do Mac, mas tá dominando esse podcast. Mas fiquei sabendo que meu reinado não dura muito tempo, então aproveita enquanto eu ainda posso. Mas agradeço o Gleison por estar aqui. Falou, galera, valeu!